A Escritura é a palavra de Deus. Os únicos errados. Texto base Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos, habilidosos e cidadãos mais proeminentes. Isso pode ser visto no segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 14. Temos aí um mapa, a seta aponta lá para o rio Quebar, a localidade ali é próxima onde ficou o profeta Ezequiel, Tel Abib. Eu fui a Tel Abib, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel capítulo 3, verso 15. Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se sentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala a eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo, de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor Deus, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e desviarei contra ela, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém,
para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns estarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal, que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos dar entendimento da sua palavra. Temos nesse capítulo, então, Deus apresentando ao profeta para falar ao povo sobre de que forma ele vai castigar a idolatria. E ele fala na palavra tantas vezes e tantos castigos, citando inclusive o nome de 3 homens considerados justos, como Noé, Daniel e Jó. Ele coloca inclusive a questão da fome e coloca 3 grandes males possíveis ainda, que seria a peste, as armas, a guerra e os inimigos assolando Jerusalém. E todo o mal que poderia vir a Jerusalém seria por causa da ação de Deus como castigo àqueles que praticam a idolatria. Parece que semelhantemente acontece hoje isso com a terra, e as pessoas ainda não enxergam. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo nos fala sobre a idolatria e as consequências da idolatria. A ira de Deus se derrama sobre toda impiedade e injustiça dos homens. O texto fala das consequências sobre a idolatria. E tanta maldade, tanta coisa de ruim que acontece, consequente da idolatria. A Escritura repete muitas vezes advertências e repreensões acerca da idolatria dos israelitas. A palavra nos dá muitos exemplos de castigos sofridos pelo povo por causa dessa prática. Muitos exemplos. Por isso o apóstolo Paulo também vai dizer para todos nós, para toda a igreja: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. O texto nos apresenta 3 homens dos quais podemos dizer, por exemplo, de Jó, que, se defendendo da acusação dos amigos de que se ele estava sofrendo era consequência da idolatria, ele vai dizer assim, no capítulo 31, que é o capítulo da defesa de Jó, diante dos seus amigos: se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. A idolatria é um pecado de infidelidade a Deus. Conhecemos a história de Daniel. Daniel estava no meio daquele reino, Babilônia, esteve por 3 anos sendo preparado com a cultura e a língua da Babilônia, mas não se alimentou segundo as regras de alimentação da Babilônia, seguiu as regras de alimentação da Escritura, do seu Deus, por considerar aqueles alimentos imundos e impuros para ele. Ele e seus amigos não participaram daquilo, e foi provado que tiveram melhor desenvolvimento intelectual e físico do que aqueles outros jovens. Ele não se contaminou com aquilo que havia em volta dele. E outro exemplo, Noé, nós conhecemos. Ora, quem era o único errado de toda aquela história? Simplesmente Noé era o único errado. Porque todos aqueles homens para quem ele pregou, nenhum daqueles se converteu. Nenhum daqueles para quem ele pregou se converteu. Noé era o único errado. E veio o dilúvio e todos pereceram. E Noé conseguiu salvar a si, a sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Muitas vezes, de modo disfarçado, a idolatria é praticada em igrejas evangélicas. Vemos isso aí, por exemplo, nos cultos natalinos, com a substituição do sol por supostamente Cristo.
líderes religiosos encontraram uma forma de ultrapassar o mandamento para comemorar a chegada do Ano Novo, com cultos da virada. Pessoal, é possível tirar Jano do altar e colocar o Deus vivo no lugar de Jano? Sabemos que não. Deuteronômio 12, 30, é um texto 28 a 30, é muito claro quando Deus estabelece que ele não pode ser cultuado conforme as nações cultuam seus deuses. E Jano era uma dessas divindades, a divindade romana do Réveillon. Por um culto de ação de graças. É possível fazer essa substituição? Deus aceita esse culto como um culto de agradecimento pelo ano que está se encerrando e pedido de bênçãos pelo ano que está vindo? Dessa forma, a igreja não fica diferente do que todo mundo faz. Não querem ser os únicos errados, querem estar com todos. Não é fácil ser o único errado. Não é fácil estar errado. Não é fácil estar em discordância com a humanidade. Mas aprendemos na palavra que esses cultos são desobediência a Deus. Os cultos prestados hoje são desobediência a Deus. Devemos ter muito cuidado com esses disfarces que se fazem. São feitos para enganar. E líderes religiosos estão fazendo com que o povo caia. Mas a Escritura diz, tanto o profeta quanto aquele homem que vai para o profeta vão cair. Eis a divindade Jano. É possível cortar a divindade e colocar Deus no lugar? É possível fazer isso? Estão fazendo isso. Somente a Escritura é a verdade inerrante sobre Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus nos diz isso em João capítulo 17, verso 17. Está dizendo aqui que Deus nos separa pela palavra. Se essa palavra não estiver nos separando, nos tornando errados diante das pessoas, diante do mundo, então, será que nós realmente temos fé? Será que realmente temos fé na palavra como verdade? Posso ir até além, será que realmente somos santos? Que Deus nos livre do mal. Graça e paz.